Pois, nação, é com revolta e decepção que eu venho fazer o vídeo para vocês essa noite. Vimos um futebol mequetrefe, um futebol medíocre apresentado pelo Flamengo de Filipe Luís na noite de hoje em pleno Maracanã lotado. Futebol no primeiro tempo não vimos. Não vimos futebol até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo acordou para a vida e quis resolver o jogo. A todo momento, os zagueiros do Flamengo tentavam entregar o jogo para o Atlético Mineiro. Tentaram, até que conseguiram. Léo Pereira fez a cagada, Rossi não conseguiu salvar dessa vez, não teve Varela para salvar e o Atlético fez o gol, venceu o jogo. Aonde que você já se viu Matheus Gonçalves substituir a Arrascaeta no time do Flamengo? Aonde isso, nação? Agora o Filipe Luís vai para a entrevista coletiva pós-jogo e vai inventar um monte de abobrinhas. Porque o time tá cansado, porque o time é isso, porque o time é aquilo. Aonde você já se viu botar os garotos da base e deixar os medalhões do Flamengo as contratações milionárias do banco? Jorginho, Alexandre, Ayrton Lucas. A todo momento a velha imprensa mostrando o banco do Flamengo, os 300 milhões em contratações no banco, enquanto a base do Flamengo estava lá enfrentando o Galo. Aonde você já se viu? Copa do Brasil não é Brasileirão, que é pontos corridos. Copa do Brasil é mata-mata, Libertadores é mata-mata, é você vencer. Não tem como você recuperar os pontos depois. É uma coisa absurda. Mas vamos falar do jogo, nação. Rola a bola, o nosso Mengão veio de uniforme novo, manto sagrado número 3. Maracanã quase lotado, acreditávamos ali que é 60 mil pessoas. E o Filipe Luís veio com o time misto, Matheus Gonçalves, Everton Araújo. Veio com o time misto, time da base, mas o banco recheado. Jorginho, Alexandre, já recuperado Ayrton Lucas, Samuel Lino, Saul. Enfim, começo de jogo, nação, e eu achei o Flamengo já ali no começo do jogo, com medo, meio devagar, parado em campo, finalizando muito mal. O Pedro, muito atrás, pega no braço do Varela ali uma bola, seria pênalti, nação, mas o VAR não chamou porque o braço estava ali aberto. E a velha imprensa fica tentando criar rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro, criando carrasco por causa da final da Copa do Brasil do ano passado. E eu não vejo dessa maneira, nação. Pelo contrário, eu não gosto disso. O Flamengo tem um rival somente. O rival do Flamengo é o Palmeiras e ponto final. Os outros clubes brasileiros são apenas adversários. Aos 10 minutos de jogo, o Atlético é bem melhor que o Flamengo em campo. O jogo do Flamengo era lento, um jogo sem emoção. O Flamengo em campo longe de ser o Flamengo de domingo. E o lance bom do Flamengo veio aos 12 minutos apenas, com o Pedro. Mas o Pedro não dominou a bola. Amigos do canal Mundo do Flamengo, mais de 65 mil pessoas marcando a noite de hoje para ver esse jogo mequetrefe, esse jogo ridículo, esse jogo medíocre do Flamengo. Enfim, é uma vergonha. E nação, tomara que eu esteja errada, mas do meu ponto de vista o Flamengo vai dar essa classificação para o Atlético Mineiro, classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, para o Atlético conseguir pagar os salários que estão todos atrasados. É uma vergonha. O Flamengo ali no jogo parecia ter mais posse de bola, mas quando o Atlético pegava a bola, o Atlético era bem melhor. O jogo era moroso, o jogo era devagar, o jogo lento, os jogadores do Flamengo mudando de posição a todo momento. O Luiz Araújo olha pela direita, olha pela esquerda, jogando em vários lugares do campo. Eu gosto do estilo do jogo de Filipe Luís, mas hoje ele errou feio. O Pedro olha pela direita, olha pela esquerda, jogando muito pelo meio, fazendo a posição do Arrascaeta. Matheus Gonçalves, fazendo a posição do Arrascaeta, jogando pelo meio. É aí que a gente entra no quesito, onde com o garoto da base, Matheus Gonçalves vai conseguir substituir o Arrascaeta, que é uma posição muito difícil. Enfim, é complicado, nação. Aí o Flamengo reclama de pênalti, mas o Atlético também reclamou de pênalti do Varela. É complicado. Eu sou Flamengo, nação, minha vida é Flamengo, mas o pênalti em cima do Varela foi muito mais pênalti. Só que é aquela história. A marcação dentro de campo fica a critério do árbitro. E o Flamengo com muita posse de bola, variando o jogo de um lado para o outro, tentando encontrar espaços, mas um jogo lento, um jogo bem mequetrefe, um jogo bem medíocre.
Domingo pelo Brasileirão, o Atlético jogou bem mais do que hoje no primeiro tempo. O Flamengo estava com muito espaço, o Atlético com uma marcação muito forte e o Flamengo não conseguia finalizar. Um Flamengo muito lento, como eu disse, lento no ataque, lento no meio de campo, lento para voltar. A defesa tanto quis entregar o jogo até que finalmente conseguiu. O Flamengo visivelmente parado dentro de campo. Tinha posse de bola? Tinha, mas não vencia. Aí você pode falar, mas o Flamengo está cansado. Não, gente, o Flamengo tem um banco recheado com estrelas. O jogo foi muito abaixo, mas muito abaixo do que eu esperava. Primeiro tempo para mim, aliás, o jogo todo foi muito decepcionante. O que me impressiona foi a recuperação do Vinha. Mais uma vez, muito bem em campo no jogo de hoje. Aos 30 minutos, o garoto da base, Everton Araújo, chuta na trave. O Flamengo aí acordou em campo aos 30 minutos do primeiro tempo. Foi um jogo muito difícil para o Flamengo. O Flamengo conseguia jogar dentro de campo do Atlético, mas não conseguia finalizar o gol. Aos 35, o jogo deu uma melhorada, né? E aí temos o Carrascal. O Carrascal veio para substituir a Arrascaeta. No final do vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre essa situação, né? Que eu acho muito difícil o Carrascal substituir de fato a Arrascaeta. A não ser que o Arrascaeta se machuque, esteja lesionado, cansado, enfim. Mas alguma coisa assim. Mas ganhar titularidade no lugar da Arrascaeta é uma coisa muito difícil. O Atlético muito bem taticamente, se defendendo muito bem, marcando muito bem. Mas a hora da definição é a mesma coisa que o Flamengo no primeiro tempo. Aí o Flamengo vinha até intermediário do Atlético e não dava em nada dali pra frente. E aí aos 45 minutos, numa falha da zaga, o Flamengo tomou um susto. Já começou aí, ó. A defesa do Flamengo é uma das melhores do campeonato e mesmo assim tem muitas falhas. O Flamengo buscou o gol, procurou jogar mais no primeiro tempo, mas o Atlético dificultou bastante, né? Máximo a pressão muito forte. E o primeiro tempo foi uma decepção pra mim, tá? Eu esperava bem mais. Aí na volta do segundo tempo, no primeiro minuto de jogo, o Atlético levou perigo ao gol de Rossi já. O Rossi parou a cabeçada do jogador do Atlético no meio das pernas. E a bola quase entrou. No final, o Flamengo deu muita sorte nesse lance. Amigos do canal Mundo do Flamengo, acompanhem até o final do vídeo, porque eu trarei para vocês mais informações sobre a busca da Polícia Federal na casa do presidente da CBF, Samir Schaldi. Como eu disse para vocês, vocês podem procurar aqui no meu canal, que eu tenho um vídeo aqui há mais ou menos 2 meses atrás, onde eu falei para o Brasil e para o mundo inteiro todo o histórico de corrupção da família desse cara. Vai muito além do que vocês pensam, tá? É muito, mas muito além, um histórico de corrupção muito grande. É uma família de criminosos. E além disso, tá? Não faz nem 3 meses que ele está no comando da CBF. Vai muito além disso. Tem muito mais buscas para acontecer. E tudo se encaminha do jeito que está para mais um presidente futuramente preso. E também vou trazer para vocês a minha visão da contratação de Jorge Carrascal. Mas antes disso, vamos continuar falando do vexame que o Flamengo acabou de fazer com mais de 60 mil pessoas no Maracanã lotado. E o Flamengo acaba de fazer mais um vexame. O Flamengo voltou pro primeiro tempo, pro segundo tempo, mesmo jeito do primeiro tempo. O Felipe Luiz chamou alguns jogadores para aquecer e já é a hora de substituição, né? Em 5 minutos. Porque o Flamengo tem um banco farto. O segundo tempo não é bom, um jogo lento, muito moroso, muito mequetrefe. O Flamengo deu muito espaço para o Atlético no segundo tempo. Mas aí o Felipe Luiz chamou o Alacian, Samuel Lino e Ayrton Lucas. Entra em campo a contratação mais cara da história do Flamengo. 143 milhões de reais, ou seja, 25 milhões de euros. O Atlético parecia que voltou melhor no segundo tempo. Aí, nação, um pouquinho do mundo da bola, o Flamengo recusou uma proposta de 95 milhões de reais por Léo Ortiz. No momento, o Flamengo não precisa vender. Gastou quase 300 milhões em contratações. E aí, no jogo de hoje, faz essa vergonha, faz esse vexame. O Flamengo parecia que veio pro segundo tempo para tentar dar o gol. A zaga lenta, zaga com preguiça. Início do segundo tempo, o Flamengo no prejuízo. A zaga do Flamengo é a melhor do campeonato, mas eles começam a inventar moda demais.
mais de 60 mil pessoas no estádio para ver esse joguinho mequetrefe. Esse joguinho ridículo feito pelo Flamengo de Filipe Luís na noite de hoje. O Atlético já tinha finalizado 4 vezes em 10, 15 minutos. Pareceu que o Flamengo quis entregar o jogo. Foi difícil falar, é difícil falar, mas essa é a verdade. Mais de 300 milhões em contratações. Só um jogador em campo. Não adianta querer falar. O Flamengo durante o jogo todo, muito ruim em campo. O Flamengo deveria brigar pelos 3 títulos, Brasileirão e as 2 Copas. Mas não é o que estamos vendo. Tá com cara que o Flamengo quer entregar a Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Quem sabe assim o Atlético Mineiro consiga pagar os seus salários que estão atrasados. O Flamengo gasta 300 milhões, monta um elenco desse, para ganhar só o Brasileirão. Não, né? Porque o Boto e o Filipe Luís deixaram bem claro que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão. Aos 27 minutos, continuava aquele joguinho xoxo, joguinho mequetrefe, Flamengo muito mal, o Flamengo não aceitava um passe, uma quantidade de passes errados. E aí o Flamengo surpreende com futebol ruim, futebol péssimo. Flamengo em casa, não conseguia atacar, não conseguia empatar, perdeu. Um jogo vergonhoso. E aí tivemos a estreia do Saúl, né? Contratações do Flamengo estreiam com a derrota. 300 milhões para o Flamengo perder para o Atlético em casa. Um jogo bem abaixo dos padrões do Flamengo. Um jogo vexatório pelo valor das contratações. 300 milhões em contratações. Para o Filipe Luís entrar com os garotos da base em campo. E eu estou criticando sim, tá? Com todas as contratações, o Flamengo não pode apenas priorizar o Brasileirão e deixar de lado Copa do Brasil e Libertadores. Jogou mal, jogou muito mal. E a gente tem que falar, quando joga mal, temos que criticar. Aí quando joga bem, a gente tem que abrir uma exceção e elogiar. Claro que temos que avaliar os prós e os contras. Não adianta os baba-ovo aí de plantão vir querer falar pra mim: ah, mas é um jogo, é o primeiro jogo das contratações, o jogo de estreia. Não é assim. Copa do Brasil é mata-mata. Você tem que jogar para ganhar, vencer, vencer e vencer. Não é igual o Brasileiro de pontos corridos que você pode futuramente recuperar os pontos perdidos. É um vexame. Flamengo vai para Minas com uma derrota na bagagem e com estreia de 300 milhões foram colocadas em campo tarde demais. Filipe Luís escala o time errado, deixando os craques no banco. Matheus Gonçalves é um jogador que tem que entrar no segundo tempo. Filipe Luís erra e insiste no erro. Devia ter voltado para o segundo tempo, já com as substituições feitas. Amigos do canal Mundo do Flamengo, 300 milhões de contratações para o Flamengo fazer um jogo péssimo e perder para um Atlético Mineiro que nem pagar os salários paga. 300 milhões em contratação para o Filipe Luís botar os caras aos 38 minutos do segundo tempo, para os caras jogarem 10, 12 minutos e fazerem um jogo vergonhoso. O time do Flamengo melhorou assim que eles entraram. Aí o Flamengo faz um jogo vergonhoso, o jogo todo parece que quer entregar o jogo. O jogo todo praticamente a zaga errando bolas muito fáceis. E aí o Flamengo perde um salário, um elenco milionário do Flamengo perde para um time que nem os salários paga. Mas ação, acompanhe o vídeo até o final, que no final do vídeo tem mais novidades e informações sobre a busca da Polícia Federal na casa do atual presidente da CBF, Samir Schaldi. E para deixar claro aqui, há mais ou menos uns 70 dias atrás, eu trouxe para vocês aí do canal um vídeo sobre todo o histórico de corrupções que tem na família desse cara. E por todo esse histórico escandaloso de corrupções que tem, essa é a primeira de muitas das buscas que vão ter, tá? E também um pouco da minha visão de jogo sobre a contratação de Carrascal. Mas agora vamos voltar a falar da vergonha que o Flamengo fez no Maracanã diante de 60 mil pessoas. Vergonha, vergonha, vergonha. Filipe Luís errou muito. As últimas 3 vitórias do Flamengo foram muito magrinhas. Venceu? Venceu. Mas é bom sempre frisar: o Flamengo não vence o jogo por 3 gols de diferença há muito tempo. Parece o Dorival Júnior. Dorival, quando estava no Flamengo, era vitória por 1-0 ou empate. Aí, tanto que ganhou 2 títulos do comando do Flamengo e mesmo assim foi demitido.
O que Felipe Luiz achou? Que ia vencer o Atlético Mineiro com os reservas? O Flamengo vai para Minas buscando uma virada dentro da arena. Não se assustem se o Flamengo der classificação para o Atlético poder pagar os salários atrasados. O jogo ficou bom dos 40 minutos em diante. E tem que ser assim. Quando joga bem, tem que ser elogiado. Mas quando joga mal, quando faz um jogo péssimo, vergonhoso, tem que ser criticado. E é isso, nação. Mais de 60 mil pessoas decepcionadas no Maracanã para ver um jogo sem vergonha pelo milionário time do Flamengo. Porque futebol só vimos dos 40 minutos para frente. O primeiro tempo e mais da metade do segundo tempo pareceu um jogo de compadres. E vergonhosamente, o Flamengo, o time mais rico da América do Sul, perde para um time que nem os salários atrasados paga. Amigos do canal Mundo do Flamengo, agora sim! Agora vamos falar da CBF, do escândalo ali que tem atrás do presidente da CBF, Samir Chald. E depois vamos falar da minha visão sobre a contratação de Carrascal no Flamengo. O presidente da CBF, Samir Chald, virou alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Roraima. Parabéns, hein? Parabéns a todos os corruptos que numa eleição às pressas elegeram como candidato único o Samir Chald como presidente do órgão esportivo mais corrupto do Brasil. Começou a aparecer os podres. Parabéns a todos os envolvidos. Nossa, tem que bater palmas. Essa foi a primeira de muitas das buscas que vão ter. Uma família de criminosos, uma família de corruptos. Pai, irmãs, todos envolvidos em esquema de corrupção, dos mais variados. Menos de 3 meses. Não durou 3 meses e a Polícia Federal já está dando busca na casa dele. É isso, né? Acontece. Um sistema corrupto. É isso que acontece, nação. Não tem nem o que falar. Até hoje não vimos nenhum presidente que peste no comando dessa CBF. Vamos facilitar as coisas, né? Já que o cara vai roubar mesmo, vamos colocar logo de vez um corrupto, um criminoso, para facilitar. É um esquema muito bem montado. E é isso. Por isso que não se tem no Brasil uma arbitragem que preste. Por isso que o VAR no Brasil é uma vergonha. E ainda a imprensa apoia o criminoso e traz para a imprensa o ex-árbitro, aquele Paulo César, um exemplo, para comentar os erros da arbitragem, tentar justificar o injustificável, para tentar justificar os pênaltis roubados em Flamengo e Atlético Mineiro no domingo e dizer que não houve. Olha o presidente que arrumaram para a CBF. Meu pai sempre conta que nos anos 70, 80, 90, 2000, existia o homem da mala preta que comprava e manipulava resultados. Hoje o homem da mala preta tá fora de moda. Hoje existe o Pix. Ó, você faz o Pix que eu dou pênalti, faz o Pix que eu expulso, dou a falta. Se não der, eles não ficam revisando o lance ali 10 vezes. O pênalti houve, a falta houve, a expulsão houve. Mas só estão esperando o dinheiro cair na conta. E a velha imprensa sempre passando a mão, hein? Botando panos quentes para esconder. Aí traz um ex-árbitro já preparado com mentiras e justificativas, regras que ninguém jamais viu, porque vão acreditar. Agora virou moda, a velha imprensa e seus comentaristas que já foram jogadores. Em momentos escrotos, disfarçam e empurram um para o outro. Ninguém responde, porque eles são pagos para mentir para o público. Aonde ex-jogadores que são comentaristas atualmente ficam desfazendo de jogadores do Flamengo, ficam desfazendo de Wallace. Mas no próximo vídeo eu vou trazer todos os detalhes dessa situação. Amigos do canal Mundo do Flamengo, no próximo vídeo eu trarei para vocês uma matéria bem especial sobre ex-jogadores, que muitos deles nem pela seleção brasileira passaram, nem pela Europa passaram, nem carreiras brilhantes tiveram no futebol. E agora, em momentos escrotos, ficam difamando e criticando o jogador do Flamengo, Wallace. É tipo aquela comentarista da velha imprensa, que eu não vou citar o nome aqui, aonde ela criticou a comemoração do Pedro, onde ele tira a camisa do Flamengo e mostra
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é verdade mesmo, sem Jesus nós não somos nada. Aí ela vai lá na mídia falar, criticar o Pedro, difamar o Pedro. Ela deve ter outro Deus só dela, né? E vou deixar isso para o próximo vídeo, então não perca, tá? Se inscreva no canal para não perder nadinha. E agora, vamos falar do Carrascal. Nação, eu sei que muita gente vai criticar, torcedor vai ficar chateado, vai falar que eu estou criticando cedo demais, mas Carrascal para mim é uma contratação meia boca. E eu digo isso por quê? Porque o Flamengo vendeu o Gerson, que simplesmente é o melhor jogador do time, 25 milhões de euros. O Flamengo foi para o Super Mundial de Clubes, voltou com 153 milhões de reais. E aí contrata o Carrascal. Pode até ser um bom jogador no Flamengo, mas não é um jogador para mudar o patamar do Flamengo hoje em dia. Com o dinheiro que o Flamengo entrou, tem da venda de Gerson, venda de Wesley, faturamento do Mundial, o Flamengo tem que contratar nomes de pesos. Igual contratou ali Samuel Lino, Jorginho, enfim. Aí temos Juninho Azerbaijão. Já foi uma contratação que exatamente ninguém conhecia. Ah, mas foi barato. 5 milhões de dólares. É barato para um jogador que não faz nada nos jogos? Que não faz diferença nos jogos? Não agrega? Então eu acho que o Flamengo tem que fazer contratações de peso, contratações grandes. Um jogador que vai trazer títulos para o Flamengo. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Aí eu me pergunto, será que o Carrascal é um jogador que vai ser decisivo para o Flamengo? Vai ser decisivo naquela noite de Libertadores? Vai ser decisivo naquele jogo de Campeonato Brasileiro? Será mesmo que ele vai ser decisivo? Para mim é mais uma movimentação ruim de José Boto. Eu acho o Carrascal nada demais. Ah, mas espera jogar. Isso também falaram quando euzinho aqui critiquei Juninho Azerbaijão. Deu no que deu. Mal joga no time do Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo. Pois é, nação, mais de 60 mil pessoas vieram ao Maracanã, saiam de lá de cabeça baixa, decepcionadas. Vieram ao Maracanã depois de um longo dia de trabalho para ver o amor da sua vida, que é o nosso Mengão. Eu não vou mentir, eu também estou decepcionadíssima com o resultado dessa noite, né? Quem não está? Mais de 60 mil pessoas que estiveram no Maracanã saíram de lá de cabeça baixa. Esperavam ver um jogo bom do nosso Flamengo. Eu também esperava. Mas agora, nação, guarda a minha revolta e eu vou voltar com um desabafo maior ainda desse jogo péssimo e vergonhoso que o Flamengo fez na noite de hoje. Abraço, nação rubro-negra.